Prosseguindo com a série Como a Psicanálise Pode Ajudar, hoje eu trago psicanálise e autoconhecimento. Eu estou sendo Leonid Bosio e este é o podcast Condição Humana. Como a psicanálise pode ajudar no autoconhecimento? Desde suas primeiras teorias sobre o inconsciente, Freud proporcionou uma nova perspectiva sobre como as pessoas podem entender seus próprios comportamentos, pensamentos e emoções. Mas como a psicanálise pode realmente ajudar no processo de autoconhecimento? Nesses minutos que se seguem, tentaremos explorar principais pontos dessa relação de psicanálise e autoconhecimento. O inconsciente e suas influências. Freud propôs que grande parte de nossa vida psíquica ocorre fora da nossa consciência. Ele descreveu o inconsciente como uma parte da mente que armazena memórias reprimidas, desejos e experiências. Experiências traumáticas que influenciam nossas ações, decisões e relações. Muitas vezes, sem que tenhamos plena consciência disso, por suposto, se está no inconsciente, eu não tenho consciência do que está acontecendo. Óbvio. Por meio da psicanálise, podemos acessar essas camadas mais profundas da mente que estão lá no inconsciente e entender como elas moldam nosso comportamento. Se eu acesso essas áreas mais profundas, essas questões inconscientes, passam a ser conscientes. Se passam a ser conscientes, eu me entendo melhor, eu compreendo melhor o mundo, eu compreendo melhor porque eu estou agindo dessa forma, daquela outra maneira, e assim por diante. Por que eu repito determinadas coisas? Por que eu não me permito isso ou aquilo? Se eu vou nessa análise, tentar descobrir as raízes e tentar me perceber, ali eu tenho um autoconhecimento. Há dentro de mim essas questões inconscientes. Se eu vou nessa direção, certamente eu consigo progredir, eu consigo me articular com quem? Comigo mesmo. Uau! Isso é muito, muito forte. A importância da livre associação. Na psicanálise, uma das principais ferramentas para promover o autoconhecimento é a técnica da livre associação. Não só no autoconhecimento, mas eu penso que em todos esses humores, nós entraremos com a livre associação. Durante as sessões, o analisando é encorajado a falar livremente sobre qualquer pensamento ou sensação que surja, sem censura ou julgamento. Isso ajuda a revelar padrões de pensamento e emoções que estavam ocultos no inconsciente, proporcionando uma compreensão mais profunda de si. Ao trazer esses conteúdos à consciência, o paciente, o analisando, pode começar a analisar suas próprias motivações e entender melhor suas reações e comportamentos. Não adianta alguém de fora falar. Pode ser que funcione no curto prazo, em um momento ou outro, a pessoa foi muito influenciável, mas o processo de real transformação é justamente quando o indivíduo, o sujeito, começa a analisar suas próprias motivações, por repetir os atos, por fazer isso ou outra coisa. Ali ele se entende, ali ele se compreende, ali há o autoconhecimento. Conflitos internos e os mecanismos de defesa. Freud também introduziu a ideia dos mecanismos de defesa, muito bem explorados depois por sua filha, a Anna Freud, como repressão, negação e projeção, entre outros, que usamos para lidar com sentimentos e pensamentos desconfortáveis. Esses mecanismos podem distorcer a percepção de si mesmo e das situações. A técnica psicanalítica ajuda a identificar esses mecanismos e a trabalhar com os conflitos internos que surgem de nossos desejos inconscientes e da necessidade de lidar com a realidade externa. Ao tomar consciência desses conflitos, o indivíduo tem a oportunidade de elaborar maneiras mais saudáveis de lidar
com eles. Cada caso é um caso. Se você está achando isso interessante, percebe-se de alguma maneira ou outra nisso que eu estou comentando, buscar um bom psicanalista para buscar fazer uma boa análise, tentar entender esses conflitos internos e perceber quando você está usando esses mecanismos de defesa, porque é a velha história. A pessoa muitas vezes está muito acima do peso, está precisando fazer uma dieta e vem em algum lugar que chocolate faz bem, ajuda no hormônio tal, na situação tal, e aí come um chocolatinho, mas é uma barra de 250, 300, 400 gramas, né? Não é um tabletinho. Ah, mas eu vi. Tá, mas você está comendo numa proporção bem além. Olha o mecanismo de defesa. Ah, mas eu vi que faz bem. Às 6 horas da tarde ajuda o cérebro na produção do hormônio, na felicidade, nananã. Mas sim, um tabletinho e não uma barra de chocolate inteira. São conflitos internos. É um mecanismo de defesa. É saudável, mas não a quantidade que você está comendo. Ah, mas eu só passei um pouquinho além. Sim, 10, 15, 20 vezes além do estruturado, do estipulado dentro dessa pesquisa que você trouxe. Digamos que a pessoa venha com essa ideia, o médico tal, na pesquisa tal, disse isso, aquilo. Se bem que é possível enganar com pesquisas. Precisamos fazer um podcast sobre isso. Se você tem interesse nesse assunto, deixa ele nos comentários que certamente tentarei articular esta questão com vocês. A jornada de autoconhecimento, a terapia como espelho. A psicanálise pode ser comparada a um espelho que reflete a psique do paciente de uma maneira que ele nem sempre consegue perceber por si mesmo. Ao entrar em contato com o inconsciente, a terapia oferece um espaço seguro onde o indivíduo pode começar a observar sua mente de forma mais clara e profunda. Durante o processo terapêutico, o paciente é encorajado a explorar pensamentos, sentimentos e lembranças que, muitas vezes, ele evita ou reprime, como medos, culpas, frustrações e até alegrias que não são totalmente compreendidas. Esses aspectos podem ser desconfortáveis e desafiadores, mas, ao confrontá-los, o paciente tem a chance de lidar com eles de uma maneira mais madura e consciente. As técnicas da psicanálise ajudam o analisando na revelação desses sentimentos ocultos e também oferecem uma nova maneira de compreendê-los, ajudando o paciente a perceber que muitas das suas reações automáticas ou padrões de comportamento vêm de fontes inconscientes que ele ainda não havia identificado. Em vez de reprimir ou ignorar essas emoções, o processo terapêutico cria uma oportunidade para uma análise mais profunda, permitindo que o analisando enfrente suas questões de uma forma mais objetiva e sem julgamentos. Por isso, é necessário você ter uma confiança no processo analítico, no seu terapeuta, no seu psicanalista, no seu psicólogo, enfim. Para você conseguir realmente se expor sem medo do julgamento. Psicanalista não julga. Psicanalista ajuda no processo de análise. Ponto e basta. Esses dias esse assunto deu uma discussão num grupo de psicanalistas. É complicado isso. Não pense que o juízo de valor deva partir do psicanalista. Claro, óbvio que na vida pessoal dele ele tem o seu julgar. Mas no set analítico, no momento da análise, não. É local de ajudar no processo de análise. Esse processo de exposição e aceitação de partes de si mesmo que estavam à sombra é essencial para o autoconhecimento, já que o analisando começa a entender de onde vêm suas emoções e como elas moldam suas escolhas e interações com os outros. O exemplo que eu dei ali do chocolate. Está buscando o quê? Um prazer momentâneo? E as consequências? Ah, vale a pena o prazer momentâneo? Óbvio que vale, né? Mas está disposto
a enfrentar a consequência ou não? Que está consumindo calorias a mais, não está num processo de emagrecimento? Estou. Então, o que que você compensa? Está feliz com o peso? Estou. Ótimo, ponto. Acabou. Não está? Então, por quê? Se justifica em inúmeras bocadas de uma barra de chocolate ao invés de apenas uma bocada. O impacto desse espelho psicanalítico vai além de uma simples introspecção, pois ele provoca mudanças significativas na percepção de si mesmo. O analisando passa a perceber não apenas por meio dos olhos da mente consciente, mas também por meio das camadas mais profundas do inconsciente, compreendendo como os traumas passados, as relações familiares e as experiências de infância influenciam seu comportamento atual. Este olhar atento para os aspectos mais profundos da psique permite que o analisando não apenas entenda suas reações, mas também tome decisões mais conscientes e alinhadas com a sua verdadeira identidade, promovendo uma jornada contínua de transformação e conhecimento. Pessoal, só um detalhe. Muito me deparo em clínica com a confusão de treinamento e busca de transformação pessoal, compreensão de análise. Muitas pessoas, quando falam, vim para a análise em busca de autoconhecimento. Quero estruturar minha agenda, quero organizar, quero otimizar tempo, quero organizar o meu trabalho. Talvez outra técnica seja mais interessante. A psicanálise irá ao encontro desses conflitos. Pode ser que isso que você está querendo otimizar, organizar, agilizar, é a causa do teu conflito. Na análise nós veremos isso. Então, bastante atenção se você quer autoconhecimento para você, enquanto ser humano, enquanto sujeito, ou enquanto um trabalhador, um estudante, ou alguém que está buscando praticidade nas atividades do dia a dia. Até onde eu vejo, a psicanálise vai ao encontro dessa crítica, desse material sombrio e obscuro que todos nós temos dentro de nós. O acesso por meio da luz da razão a esse material sombrio e obscuro nos permite nos conhecermos melhor, e ali o autoconhecimento surge de uma maneira brutal. Considerações finais. Como a psicanálise pode ajudar no autoconhecimento? As técnicas da psicanálise de Freud oferecem articulações para o autoconhecimento ao explorar as profundezas do inconsciente e ajudar a trazer à tona os aspectos ocultos da psique. Com técnicas como a livre associação, o exame dos mecanismos de defesa e o entendimento dos conflitos internos e a interpretação de sonhos, são caminhos para ajudar o indivíduo a se entender melhor mediante suas motivações e emoções. Esse processo contínuo de autodescoberta não só ajuda na resolução de questões internas, mas também contribui para uma vida mais equilibrada e consciente. Se você está em busca de uma compreensão mais profunda de si mesmo, a psicanálise pode ser o caminho transformador para esse autoconhecimento. Aprofundar-se no autoconhecimento com a psicanálise não é apenas entender quem somos no nível consciente, mas também explorar as partes de nós mesmos que muitas vezes permanecem ocultas. Se tem interesse nessa área, se gostaria de trabalhar a questão do autoconhecimento, entre em contato comigo. Podemos marcar uma sessão e podemos ver se eu posso lhe ajudar nessa caminhada. Certo? Se você chegou até aqui, acredito que sou merecedor do seu like. Não sou merecedor do seu like? Por favor, coloque nos comentários o motivo de maneira respeitosa e civilizada. Óbvio, caso contrário, deletarei, simples assim. Mas vindo uma sugestão, uma crítica, de maneira respeitosa, óbvio que eu atendo
Óbvio que eu tentarei, se vivo estiver, né, vá que não sei o dia de amanhã, vá que diga adeus antes disso. É, porque realmente, se gravo, se falo, é para ser ouvido e quero saber quem está me ouvindo, como me percebe. Tá bom? Por favor, conto com o seu like, conto com a sua disposição para compartilhar. Me sentirei honrado em estar vinculado a você nas tuas redes sociais. E, se possível, se não lhe causar dor, se inscreva no canal. Grato pela atenção e acolha. Um fraternal beijo. Tchau.